para contextualizar, para quem vai ver esse vídeo depois, não sei. O que aconteceu foi o seguinte. Infelizmente a gente não conseguiu. O Sandro não. A gente não conseguiu por problemas de internet, enfim, o bug aqui do Instagram, fazer a live com as duas telas, a tela dividida aqui com os dois perfis online, trocando ideia na entrevista comigo e tal. Então, o que vai acontecer é resistência inclusive e principalmente online, né? O que vai acontecer agora vai ser eu aqui trocando a ideia com vocês a respeito da minha caminhada, certo? Então eu vou seguir o roteiro que o Sandro passou e vou começar me apresentando. Primeiramente, agradecer o convite do Sarau Segunda Negra. Para mim, como sempre eu repito em todas as minhas apresentações, para mim é uma imensa satisfação integrar o movimento cultural periférico. Eu acredito muito em tudo que a gente faz, no que a gente produz, na arte que a gente bota no mundo. Acredito que isso me transformou, então eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa juventude. Que não só a juventude, claro, mas ser parte desse movimento que transforma a quebrada e transforma as pessoas, certo? Agradecer ao Sarau Segunda Negra, um sarau que eu gosto muito, como o Sandro bem disse, desde o comecinho eu acompanhei mais o começo, né? No começo eu estava muito mais presente, no sarau quando ele acontecia presencialmente, etc. E agora eu vou me apresentar. Bom, meu nome é Larissa Cordeiro, eu tenho 27 anos, sou nascida e criada no Jaraguá, ali perto da estação do Jaraguá. Então, vou falar um pouco da minha infância, seguindo o roteiro de perguntas que o Sandro me passou, certo? Isso seriam perguntas que ele faria pra mim, caso nós estivéssemos os dois na live, tá, gente? E é por isso que eu vou seguir o roteiro pra conseguir falar aqui sobre a minha pessoa e sobre a minha caminhada, certo? Bom, como foi a minha infância? Antes de falar de mim, eu acho importante falar de quem vem antes. Então, eu sou filha de nordestino, certo? A minha mãe nasceu em São Paulo, mas o meu avô, que é o pai dela, é piauiense. Minha avó e meu avô piauiense. E o meu pai é alagoano. Então, acho importante marcar essa característica da minha família, que é a clássica história da família nordestina que vem para São Paulo para Mogi tentar a vida. Então eu tenho muito orgulho da minha origem, da minha raiz, certo? Sou filha e neta de nordestino. E aí nesse corre, os meus pais se conheceram no Bom Retiro. Na época a minha avó morava lá e vieram morar no Jaraguá, na casa dos meus avós maternos. Então, os meus avós cederam o terreno para que meu pai construísse a casa. Então, eu cresci no quintal dos meus avós maternos. E como os meus pais trabalhavam, eu ficava com a vizinha. E a vizinha tinha dois filhos, o Thiago e o Diego, e eram dois moleques muito atentados, assim. Então a minha infância foi muito divertida, no que diz respeito a, tipo, as brincadeiras de rua. Eu aprendi a jogar bola com os moleques, eu aprendi a jogar peão com os moleques, eu não gostava de boneca, não tinha muitas amigas meninas, assim. Aprendi a me pendurar no cipó, porque na casa que a gente morava tinha um matagal, assim, no fundo. Criei muito bicho, eu tive um pato, eu tive codorna, eu tive cachorro, meus avós tinham muitos cachorros, assim, no quintal. Eu cresci numa casa com quintal. Eu acho que eu tô revisitando a minha memória da minha infância enquanto eu conto essa história pra vocês, tá? Então, é muito louco me ouvir sobre isso pra mim também. Mas, pra falar um pouco da minha influência, o meu avô é cordelista, né?
Então, a gente convivia com ele dentro de casa, rimando. Tudo que ele falava rimando. Se ele pedia para desligar a televisão, ele lançava uma rima. Se ele tava com fome, queria almoçar, ele lançava uma rima. E sempre na oralidade, através da oralidade. Então, tipo, ele tinha muito orgulho de ter aprendido a ler, escrever e contar. Ele falava isso com muito gosto, assim. Mas a, a, a poesia dele era muito oral, assim. O diálogo com ele era uma coisa que fluía sempre a partir da rima. E ele era muito desenrolado, assim. E acho que isso fez muito. Aliás, eu tenho muita certeza de que isso fez muita diferença na minha trajetória, antes mesmo de eu saber que é poesia e que eu também posso ser poeta. Tem a figura do meu avô para mim muito importante, muito simbólica, muito significativa e funcionou muito como uma herança mesmo para mim, certo? É, eu estudei no Fontinelli, que fica ali no Jaraguá, perto da estação, para quem é da Quebrada vai saber. Eu estudei no Fontinelli da primeira à oitava série. E na quarta série aconteceu um concurso para feira cultural que tinha na Quebrada. Tinha. O Fontinelli é uma escola que tinha uma gestão muito pra frente, assim. E para uma escola pública de Quebrada, isso fez muita diferença na minha trajetória também. Então a gente tinha. Maria Marta era a diretora na minha época, então a gente tinha aula de expressão corporal, a gente tinha aula de circo, a gente tinha aula de. Ela fazia questão de todos os anos fazer a festa do boi bumbá na quadra. Então, tipo, era toda uma movimentação e um preparo anual para que a gente tivesse a roupa para fazer a roda e a ciranda do Bumba Meu Boi. E isso, ela trazia essa cultura e essa referência para a escola mesmo, com muita força. E isso foi muito valioso. Aulas de expressão corporal eu tive no Fontinelli. Então, uma escola pública de Quebrada com uma gestão progressista que pensa na educação para além da educação formal, né? Nas possibilidades de ampliar o aprendizado e o conhecimento, faz muita diferença na nossa trajetória. E eu falo por mim. E aí, voltando a falar do concurso para feira cultural, é, a professora de português, que eu bem me lembro, era a Beth. Ela, ela passou pra gente um poema que eu não lembro de quem é, mas eu lembro o poema até hoje. Acho que eu tava na quarta, quinta série. Não, terceira, quarta série, por aí. E o poema era: todo lado tem o seu lado, eu tenho o meu próprio lado, mas posso viver ao lado do seu lado que era meu. E aí eu fiz um desenho para este poema. Que louco, né? Hoje eu sou poeta e não desenhista. E o meu, e o meu desenho foi escolhido como tema da. Foi ampliado de uma folha de sulfite, assim, foi ampliado para a, a decoração da escola para essa feira cultural. Então essa é uma memória muito valiosa para mim, assim, porque foi uma escola que além de fomentar as minhas potencialidades, ampliar, me reconheceu também como não só uma aluna que está ali para aprender a ser uma consumidora passível, né? Como a escola tá para formar gente. Então, ter estudado no Fontinelli na gestão da Maria Marta foi muito valioso para mim. Eu tenho muito carinho por essa escola. E uma curiosidade, aproveitando, seguindo aqui o roteiro do Sandro, para falar da outra pergunta que ele me fez, ele pediu para eu falar um pouco dos coletivos que eu faço parte. Eu também integro o coletivo Salve Quebrada. E aí foi muito louco, porque quando eu entrei no coletivo Salve Quebrada, eu me deparei com o Jamal, já na vida adulta. E o Jamal foi uma das pessoas que ministrou oficina para os alunos do Fontinelli. Então, quando eu estava na sexta série, por exemplo, eu tive oficinas de grafite com o Jamal. E aí, depois de sair da escola e, enfim, né, me jogar no rolê da cultura, da arte, da educação, etc., eu reencontrei o Jamal no coletivo Sal Quebrada, como trabalhadora da cultura do território lado a lado, assim. E isso pra mim, eu tipo sempre falo sobre isso com a galera, enfim, e é muito louco, muito valioso, assim. Isso conta a minha história, enfim, eu gosto de
lembrar sobre isso, falar sobre isso. Mas enfim, foi um processo até que eu me reconhecesse enquanto artista, escritora, poeta, até porque a gente tem uma imagem muito estereotipada a respeito de quem é o poeta. Então, hoje em dia não mais, mas pra mim, assim, dentro do meu processo, foi uma coisa do tipo, quando as pessoas falavam, mas você precisa. Sim, o Jamal é muito monstro. Você precisa acreditar no que você faz, você precisa jogar pro mundo o que você escreve, porque até então eu tinha um diário pessoal mesmo. Na época eu trabalhava numa empresa também, no território que é a IRGA, lá em cima, perto do Shopping Cantareira, enfim, acho que já saiu de lá. Na minha adolescência eu entrei lá como jovem aprendiz, então eu tinha 14 anos quando eu entrei nessa empresa e para mim não fazia sentido nenhum a vida vivida das 8 às 18 dentro de uma empresa para depois de aposentar começar a desfrutar de tudo que a gente faz por dinheiro, assim, não fazia sentido nenhum. E aí nisso eu sempre escrevi, e nisso eu comecei a escrever com muita revolta, assim, com muita. A minha escrita já estava começando a ser política sem que eu tivesse uma noção, né, consciente a respeito disso, assim. Então eu fazia muitas críticas à jornada de trabalho, aos abusos dos chefes, dos diretores, as relações dentro tipo da empresa, assim, do mundo corporativo, de como era muito absurdo, de como aquilo não era o que eu queria para minha vida, definitivamente. Então, foi nesse momento que eu me encontrei na escrita uma válvula de escape. Para mim, escrever sempre funcionou como válvula de escape para o sufoco que é existir, ser, acontecer, ser alguém. Então, tipo, pra mim foi muito valioso dentro dos meus processos ter o refúgio da escrita. E aí foi nesse momento que eu criei meu blog. Tá muito desatualizado, gente, mas o blog se chama Você Não É Seu Emprego, em homenagem à minha péssima experiência de 6 anos na IRGA. E também influenciada pelo filme e livro também Clube da Luta, que assim, tipo, foi muito importante pra mim naquela época ter assistido. E aí foi onde eu comecei o meu processo de me reconhecer enquanto escritora e poeta. Mas voltando a falar do estereótipo, por que falar sobre tudo isso, né? Porque no caminho até a gente se reconhecer enquanto poeta e escritor, a gente esbarra naquele estereótipo de que o escritor é um cara velho. Geralmente é um homem, senhor, que fuma um cigarro, bebe um uísque, depressivo e usa um chapéu. Enfim, eu tinha muito essa imagem de um poeta, de uma pessoa que escreve, de uma pessoa que vive de escrever. Então, pra nós que é de quebrada, pra nós que é mulher, pra nós que é preta, é um processo se reconhecer e reconhecer que o que você faz é arte e reconhecer que o que você faz é poesia. Então, dentro do meu processo, eu pude contar com os meus amigos, enfim, muita gente que me apoiava nisso, assim. E aí, nesse período, para fugir do mundo corporativo, quis estudar, assim, ó. Em Cala Creek eu queria fazer faculdade. E aí eu fui estudar Sociologia e Política na FESP-SP, lá no centro de São Paulo, onde eu também tive uma experiência traumática, no que diz respeito a ser um corpo periférico e preto, né, dentro da universidade, que é um espaço branco, elitizado, racista pra caramba, enfim, tipo, não pensado para que nós estejamos lá, não adaptado pra gente, assim, muito violento pra gente, enfim, e aí foi o momento em que eu ingressei no mundo acadêmico. Salve, Bruno! É milagre mesmo, hein, meu parceiro? Gueto Verde na área. Ai, gente, saudade muito da quebrada, assim, saudade muito dos rolês. Enfim.
Flor Francine estudou lá e passou pelo mesmo trauma. Bom, eu acho que todas as pessoas de Quebrada, quando elas, tipo, é isso, quando acaba de sair do ensino médio e chega na universidade, se depara com um universo totalmente diferente do nosso. E muito violento, porque o abismo é realmente grande, assim. E os bicos, enfim, quem viveu sabe, mas é importante. Aqui, gente, eu tô lendo aqui, que eu engatei a primeira e mandei marcha, né? Mas enfim, vamos aqui. Eu tô lendo aqui o roteiro aqui do Sandro. Aí ele pediu pra eu falar da minha trajetória no ensino médio e no superior. Então, fazendo aqui o resgate das minhas memórias acerca dos divisores de águas na minha trajetória, porque é isso, às vezes eu fico pensando, o que fez com que eu decidisse fazer faculdade, com que eu me reconhecesse enquanto poeta, enquanto artista, com que eu tivesse uma mínima curiosidade a respeito é, do universo de possibilidade que existe fora da quebrada. O Fontinelli fora da quebrada dentro dela também, né? Porque a gente só faz o movimento, a gente tá em movimento só para voltar às nossas raízes mesmo. O Fontinelli, então, foi uma escola de referência, escola pública de referência que na época me ajudou muito. Eu tive professores muito importantes na minha trajetória, tipo, um livro que você lê, um filme que você assiste na adolescência, onde você está vivendo tudo com muita intensidade, pode dividir o seu caminho da maioria dos seus colegas de maneira muito diferente, assim, brusca, né? Porque a gente toma as decisões na intensidade, assim, ó, da adolescência que é de com outro ritmo, né? Com outra fúria, assim, com outra gana. Então, foi muito importante para mim, né? Todo esse processo. E aí, quando eu chego no ensino superior, eu me deparo com essa coisa da faculdade não ser pensada pra favelada, tá ligado? A faculdade não ser pensada pro povo preto, a faculdade não ser pensada pra quebrada. Tipo, ela não é um espaço onde nós é bem-vindo, tá ligado? Nós entre os bicos já olha torto. O nosso corpo sente o quanto a gente tá num território estranho, onde, apesar de você ter medo, você representa o perigo. É muito louco isso. Tipo, num ambiente onde as pessoas têm que fingir que sabe muito sobre muitas coisas e é muito vergonhoso não saber. Eu, não, eu sempre, na minha cabeça, eu ia pra faculdade para descobrir o universo, assim, e, tipo, seria muito incrível, eu era muito curiosa. Então, na minha cabeça, eu ia chegar na universidade e, tipo, ia abrir um leque de possibilidade onde eu ia poder aprender um montão de coisa. E a primeira coisa que a universidade me disse foi: quem não sabe. Quem ainda não sabe, é, não tem o direito de saber, assim, ó. Ou você sabe ou você sabe. E aí, pra dar uma pausa nessa, nesse falatório todo, eu não sei quantos minutos tá tendo isso aqui. Sandro, como é que eu vejo aqui o tempo, menino, que me resta? Eu vou recitar uma poesia e eu queria, tipo, recitar e responder a última pergunta. Ai, eu não sei, cadê o tempo? Vamos lá, tudo bem. Ai, cacete. Gente, vocês me desculpam, mas é que eu não sou a garota das lives. Ainda mais aqui no solo. Mas vamos lá. É, é isso. Lacunas do ensino médio. A faculdade pública existe, mas a escola pública não te prepara para entrar nela, porque quem estuda de graça a vida inteira, na hora que tem que entrar na faculdade, precisa pagar. E quem paga colégio particular geralmente consegue entrar nas universidades públicas. Então, beleza, obrigada. Então, é muito louco você chegar na faculdade e você ter que tapar os buracos da sua formação sozinha, porque se você levanta a mão para perguntar alguma palavra, algum conceito que você não sabe,
você vai ser motivo de chacota. E foi exatamente essa experiência que eu tive na FESP. Eu lembro muito de um professor, o professor Aldo Ribeiro, é, falando de Platão, assim, logo no primeiro semestre. E aí ele perguntou se todo mundo lá já tinha lido Platão. E aí eu, tipo, maluco. Ai, mano, que preguiça. Aí eu falei, não, eu nunca li Platão. Aí ele virou pra mim e falou assim: que espécie de cientista social você pretende ser se você nunca leu Platão? O que você lia no ensino médio? E, tipo, a realidade deles é tão descolada da nossa que eles não têm um pingo de noção de como é uma escola pública de quebrada. Por mais que eu tenha estudado numa escola que pensasse a arte, o corpo, enfim, várias outras coisas, é muito diferente. Existe um abismo, né, entre eu e o moleque que cresceu estudando num colégio bilíngue, assim. Então, realmente foi um baque, assim, e vários outros episódios. E aí, 35 minutos de live aqui falando com vocês. Então, para responder esse professor, eu fiz uma poesia, porque eu também já estava nesse movimento de responder todas as violências que o nosso corpo enfrenta enquanto um corpo feminino preto de quebrada, através da escrita. Então eu vou respirar e vou recitar uma poesia que eu intitulei Tubo de Ensaio. E aí depois eu volto e respondo a última pergunta. Vamos lá. E recito outra, tá bom? Demorou. O nome dessa poesia é Tubo de Ensaio. Tá. Militância de quebrada é ir para as ideias nos enquadro. E não vomitar dados estatísticos na Praça Roosevelt, bebendo Heineken e fumando caldo. Militância de quebrada é você acordar às 5 para conseguir entrar no trem da linha às 7, às 7, chegar 9 atrasada no trampo. E não pedalar pela ciclovia para colar na Mário de Andrade e ler sobre a mais-valia. Aí, mano, tu quer uma solução econômica prática? Pega seu elitismo, junta com seus privilégios e tenta entender minha sátira. Eu tô ligada, ficou difícil. Deve ser porque eu não escrevo pra você e seus amigos Patrício. Mas pensando bem, eu fiz até questão de escrever. Quando o professor doutor virou pra mim e perguntou: e aí, Larissa, quem é você? Eu fiz questão de responder. Porque eu sou quem você tenta entender mantendo aquela distância segura. Sou metodologia que vem para inverter essa sua mania de me analisar, diagnosticar minha doença e, na sequência, oferecer a sua cura. Eu sou quem ontem você ironizava, satirizava e ria, mas quem hoje tu romantiza, bate palma, admira, porque eu sou gíria inexistente em dicionário, eu sou cada verbete exigido por professor, doutor, otário. Sou curiosa e não pesquisador. Pesquisa a dor que não é sua. Toma um gole de amor, truta, vê se melhora essa sua postura. Eu sou a espécie que você coleciona diplomas sobre, mas não sabe porra nenhuma a respeito. Eu sou a feminista de quebrada que foi exibir os peitos, foi ridicularizada e não exaltada. Sou teu fetiche com roupinha surrada, sua axila raspada. Sou a Frida que a sua militância arrogante calou. Sou manifestação que no universo universitário não durou. Sou leitura acumulada, bibliografia que foi desprezada, a fala que foi negada. Tá ligada aquela aluna que tá sempre atrasada? Eu sou a materialização da sua observação. Sou mais que a sua ótica, eu tenho a minha própria visão. Eu sou complexidade que não cabe nos artigos. E para me calar, você reserva essa existência por cegar em paus motivo, porque eu sou vertigem, imune ao desmaio. Muito prazer, universidade. Eu sou seu objeto de estudo que escapou do tubo de ensaio. Salve, Bruno. Flor Francine. Denise, Verônica. Gente, essa foi a maneira
que eu encontrei, a escrita foi a maneira que eu encontrei para lidar com as opressões que a gente enfrenta só por ser quem nós é no mundo que tá dizendo para nós ser o contrário, né? E graças a Deus, não por mérito, mas por herança, eu aprendi a usar as palavras. O grito que eu dei. E aí, Obrigada, gente. Ai, que da hora. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou se vocês quiserem fazer algum comentário para a partir do comentário eu continuar aqui falando sobre aqui o roteirinho, fiquem à vontade e me ajudem também, porque é um babado tá aqui fazendo a live no solo, mas vamos aí. Obrigada. Então, assim, falando da minha trajetória, eu tive a experiência com a universidade é uma coisa que bota nós em outro lugar no mundo. É um acesso que é um acesso a um direito que todo mundo deveria ter, né? Mas a gente sabe que a maioria não tem. Por exemplo, das minhas amigas que eu tive no Fontinelli mesmo, eu tenho lembrança de, tipo, umas duas, três que fizeram. Que ingressaram para o ensino superior, sabe? Das meninas que eu cresci no meu bairro, é muito difícil eu encontrar alguma que não tenha filhos, que não tenha. Que seja, sei lá, formada na faculdade. Não que isso signifique algo de algo que possa hierarquizar as pessoas, mas algo que amplia nossas oportunidades, né, mano? Todo mundo deveria ter o direito de escolher o que fazer da vida com as suas próprias potencialidades, enfim. Então, contratada pelo vovô Guimar. Então, tem uma pergunta aqui. Então não tem como eu falar da minha trajetória de vida sem falar sobre o quanto a universidade me transformou. Inclusive transformou até e principalmente o meu vocabulário, porque até o meu jeito de falar mudou. E isso é inegável, certo? Sobre quais temas você gosta de escrever? Então, obrigada pela pergunta. Eu não escrevo a partir de um tema. Eu escrevo a partir do que eu sinto. Então, para mim, a escrita é muito sobre sentimento. No momento em que. Eu vou contar um outro episódio que aconteceu na FESP para vocês. Uma vez a professora de antropologia pediu um trabalho, que era um trabalho de estranhamento, onde a gente tinha que. O trabalho era: você tem que ir até um lugar onde você nunca foi na vida e estranhar aquele lugar. Trabalho de estranhamento. Você tinha que estranhar aquele lugar. E aí, as pessoas, a maioria das pessoas da minha classe eram brancas, ricas, héteras. E elas fizeram o estranhamento de um lugar que para elas era estranho. Então elas foram na Cracolândia, na Quebrada, no baile funk, na batalha de rima, sei lá, na favela, enfim, no forró, no risca-faca, tá ligado? Elas fizeram o trabalho esse trabalho de estranhamento nesses lugares. E eu escolhi fazer o meu trabalho de estranhamento sobre a universidade, porque para mim o lugar que era estranho era a universidade, não a quebrada. E não o baile, não outras coisas, enfim. E aí, no dia da apresentação desse trabalho, a professora de antropologia falou o seguinte na classe, para a classe, na sala de aula para a classe. Agora vocês podem, tipo, geral, né? Tipo, se apresentou, ela chamava por nome. Na hora que eu levantei pra me apresentar, ela falou o seguinte: agora vocês podem fazer barulho porque essa neguinha não merece silêncio. Então, quando eu paro pra escrever a respeito do que
Pra escrever qualquer bagulho, eu vou escrever a partir do que eu sinto. Então, se na minha poesia tem muito. Eu tô falando muito de opressão, eu tô falando muito das mais variadas formas de violência, é porque eu fui violentada. Às vezes as pessoas querem. E eu acho que é muito importante, assim, ó, a quebrada tá protagonizando um momento. E não de hoje, é claro. Tipo, eu só faço parte desse momento. Mas não de hoje. Muita gente tá aí falando sobre o que a gente vive. E desmistificar essa ideia de que a poesia precisa ser toda florida, sabe? De que se a gente precisa. Se a gente se a gente é poeta, a gente é romântica, a gente vai falar sobre o amor romântico, ou a gente vai falar sobre lírios do campo, isso e aquilo. Não, mano, nossa escrita é marginal. Nosso corpo foi marginalizado, então a gente produz a partir do nosso lugar. Se o nosso lugar foi marginalizado, excluído, negligenciado, a gente vai trazer isso na nossa escrita. Então eu gosto muito de ter sido influenciada principalmente pelo rap para escrever. Então eu não escrevo sobre um tema, eu escrevo sobre o que eu vivo. Então, acho que a única poesia que eu fiz sobre temas assim foram poesias que foram encomendadas. Por incrível que pareça, já aconteceu isso, gente. Vamos lá, dentro da própria quebrada, Denise está me perguntando como foi ou ainda é a sua luta com questões sobre preconceito e machismo. Mano, a fita é a seguinte. É muito louco, né? Porque, tipo, eu. A gente vai, por exemplo, a gente vai descobrindo sobre o BOzão que é ser mulher a partir da violência que a gente sofre por ser mulher. Assim como descobrir o BOzão que é ser preta a partir da violência que a gente sofre por ser preta. Então, tipo, eu acredito, eu sempre tive uma postura de me colocar frente à situação, tá ligado? E por mais constrangedora que a situação seja, eu acredito que, tipo, é importante a gente falar sobre ela, nem que for pela escrita, inclusive pela escrita, para que esses momentos sejam de chavado dentro de nós, tá ligado? Para que a gente não adoeça a partir do que a gente vive, assim. Eu sempre vou apontar para os meus parceiros quando eles estiverem ramelando nessas ideias de machismo, porque, né, não consta, eu não fecho. É muito difícil para mim manter o diálogo ou a relação com os caras que não respeitam nós, tá ligado? Tipo, eu tenho muita dificuldade mesmo, eu prefiro me afastar. Mas ao mesmo tempo, como eu falei no começo, eu cresci com um moleque. Então eu sou uma mulher até que tolerante com homens, sabe? Tendo em vista o quanto a masculinidade, tipo, fere nós, atravessa nós, mata nós, tá ligado? Agride nós. Então, tipo, eu me considero uma mulher até tolerante com patifaria de macho, tá ligado? E, tipo, várias delas, né? Não só a respeito de relacionamento, mas ser uma mulher preta dentro do movimento cultural de periferia, por exemplo. Às vezes você fala, gente, então, vamos aqui, ó, estamos aqui numa reunião para discutir um bagulho, ou a gente vai pensar uma proposta, ou a gente vai organizar um evento, ou a gente vai fazer qualquer coisa, a gente fala, gente, então, vem cá, olhem aqui pro céu, o céu é azul. E aí ninguém te dá uma atenção, tá ligado? E aí você fica, caralho, mano. Aí vem um homem, principalmente se ele for branco, e ele fala: Então, time, vocês não sabem descobrir, mano, o céu é azul. Nossa, os caras pulam alto, meu Deus, que descoberta incrível. Então, tipo, pra você ter a sua voz legitimada dentro de um espaço majoritariamente masculino, é um desafio. Mas a fita é você, tipo, ir com os dois pés no peito, porque senão os caras não respeita. E é muito difícil.
Mas ao mesmo tempo eu sou poucas ideias também, tá ligado? Porque eu não tô no mundo a passeio. Eu tô de passagem, mas não tô a passeio, como bem disse Benegão. É... Como assim eu não cortei a cabeça dela? Com certeza que é mais poesia que Racionais. Exatamente. Então eu tive muita influência. Gente, tô lendo aqui as perguntas, tá? Muita influência do rap, enfim, na minha escrita vai ter muito disso. Eu escrevo pouco sobre, tipo, ser mulher. Eu acho que, tipo, existe um cuidado que eu gosto de tomar a respeito de, de movimentos que querem criminalizar homens pretos e de quebrada, tá ligado? Eu prefiro, eu prefiro chamar meus parceiros de quebrada, assim, que ramela nessas ideias de machismo e dar o salve no off do que explanar os caras, porque é isso, né? O mundo tá pra exterminar nós e, tipo, é foda. A Flor Flancine tá falando, tem que apontar dedo pra machista mesmo. Tem muito machismo no movimento cultural e vamos acabar com isso. Sim, tem muito machismo no movimento cultural, mano. E tem muito preconceito também. As pessoas acham que, tipo, só porque nós é do rolê da cultura, da arte, da educação, progressista, antirracista, que nós é tudo, tipo, ai, olha que da hora, legal. Não existe reprodução desses preconceitos dentro do nosso movimento, tá ligado? Então, eu acho que isso é uma ilusão. É, os coletivos, eles são um... Salve Adna, seja bem-vinda, minha parceira. Os coletivos, eles são um extrato da sociedade, assim como as instituições, tá ligado? Então ninguém tá isento dessas ideias, tá ligado? Então eu acho importante pensar isso coletivamente com quem se dispõe a repensar as suas atitudes, enfim, as suas decisões e etc. Temos que conscientizar também, e principalmente a quebrada, temos que ser um só. Várias coisas a esse respeito, pessoal. Porém, 50 minutos de live. O que eu vou fazer agora é, vou restar uma poesia para encerrar. Vou agradecer geral que tá aqui até agora e quem entrou agora também, seja bem-vindo, enfim. Vou restar uma poesia. E aí gostaria de falar também sobre o quanto é importante, assim, você dar espaço para que mulheres negras tenham o direito de defender o que ela acredita, tá ligado? Até porque se não dá, nós constrói o nosso, né? Porque, tipo, já não dá mais. Já tem um monte de gente falando a respeito. O mundo tá aí, querendo ou não, a gente faz uma movimentação. Eu acho que a chegada recente da quebrada na universidade tem transformado muita coisa, tem colocado muitos debates públicos para ferver. Então acho muito importante a gente falar sobre todo esse rolê. Então, o movimento cultural periférico também é machista, também é LGBTfóbico, certo? Também é transfóbico, gordofóbico. Enfim, muitas dessas reproduções dentro dos coletivos, tá ligado? Onde é muito difícil manter o diálogo, a paciência, a construção, a proposta. Mas nós tá aí, né? Pra fazer nosso corre. E aí, para encerrar. Ah, esqueci de falar que eu também integro o coletivo Islã do Pico, certo? É um coletivo que faz batalha de poesia no nosso território. Vamos estar com algumas lives breve também. E hoje eu estudo na Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos. Ciências sociais também. Mó luta pra terminar, mó corre, mas estamos aí. Mesmo o BO da FESP, enfim. Porém, um corpo negro no mundo, né?
Um corpo no mundo, como diz Led Luna, pra renovar as nossas referências. Vamos lá, eu vou estar uma poesia para dar tchau. Demorou? Acho que agora já deu tempo da hora legal, né? Sandro, me sinaliza. Valeu. Guarumaica, Guarulhos, é isso aí. Bairro dos Pimentas. Vamos lá, gente, deixa eu. Massa. Vou estar uma poesia que eu fiz inspirada em um poeta contemporâneo chamado MC Neguinho do Cacheta. E aí, pra quem não acha que o funk é cultura, poucas ideias, você não entendeu nada. Aceita ou atura ou surta de que funk é cultura sim e é poucas, certo? MC Neguinho do Cacheta tem um som que chama Não é Conselho, é Visão. E a partir dessa música, Salve Luli, minha maravilhosa. A partir desse som eu fiz uma poesia que se chama Não é Conselho, é Visão. Certo? Então eu vou restar ela e muito obrigado para todo mundo que acompanhou a live. Não esquece de salvar no IGVT. Tá bom, eu vou salvar, demorou. Salve, Ju! Vamos lá. Gente, é muito difícil falar sozinha, não ter um respiro. Caralho. E aí, menor, dá um break. Você tá chegando agora, fuma não. Não é conselho, é visão. Até porque a visão não é um bagulho que você carrega no bolso, tá ligado? Mas no coração. Não é algo a ser distribuído ou panfletado, mas despertado de cada emoção. A visão não tem a ver com razão ou opinião, mas com o sentimento de união. Ela tá na troca de ideia com quem nem aprendeu a falar. Tá na paciência com os bicos que insiste em manter a maldade no olhar. Tá na compreensão não só de ouvir, mano, mas também de escutar. Porque o coração fala. E ninguém parte pro corre feliz. Às vezes a diferença mora na palavra que nós não diz. Tem gente que não sabe nem abraçar. E aí, ao invés disso, estica o cigarro e aí, parça, pode fumar. Fumar mata, mas quando a realidade assassina, um trago alivia e ninguém aqui tá falando que vocês não sabem. Precisa nem negar, mano, porque já não cabe. Pessoas sadias adoecem por falta de amor e estoca as frustração pra maximizar as dores. E o que você faz com seus monstros? Onde você muquia os seus castelos? Não adianta chorar pelos cantos que tá em jogo, são os elos, eu tô falando de laço. Tá ligado, parceria? Eu tô falando do que escorre das poesias, amor, verdade, revolta, vaidade, não sei, né, mano? Se você atravessa a cidade pra colar na banca, se manca e cancela sua janta porque hoje não vai ter larica. O menor que trampa morreu. Enquanto você se preocupa com a poesia que você não entendeu, a marginalidade lírica não dá beleza pras tragédias. Eu não faço verso enfeitado de palavra bonita pra agradar a comédia. Primeira vez que eu moro numa casa que tem um interruptor de luz. Então não vem interromper o corre. Se educação seu time não conduz. Primeira vez que eu moro numa casa que tem interruptor de luz. E é engraçado, vocês também não acham? Como o iPhone nunca pertence a quem o produz. Glória. É você ter uma tripa de macaco depois do trampo. Pra celebrar a vitória de não ter sido estuprada ou morta por aquele PM no barranco. Felicidade é você ter 20 conto pra dar um jet, um Wi-Fi livre na praça pra você mexer na net. Satisfação é conhecer uma novinha que não quer andar de meiota e que feche contigo, independente do teu bolso ou das tuas notas. Estouro, mano, é ter casa pra chegar, rango na mesa pra luxar, uma mãe pra reclamar, um pai pra abraçar e uma irmãzinha, salve Luli, pra tumultuar. Estouro é ter pessoas que você entende só de olhar. Então preserva a simplicidade dos laços. Exalta a inutilidade do status. E quando você for passar sua visão, só não esquece de esticar os seus braços e presentear cada louco e toda louca com um abraço. Gente, muito obrigada. Salve, Sarau Segunda Negra. Valeu mesmo. Tamo junto. É nóis. Ai, que eu não sei encerrar. Muito obrigada, gente. Te amo também, Luli. Salve, Thiago. Denise, muito obrigada, inclusive, pela paciência, viu? Valeu, Sandro. Flor Francine também.
Muito da hora, gente. Vocês aqui foi importantíssimo. Tô encerrando, tá? Que vai dar o tempo também, pelo que eu tô vendo aqui. Valeu!